você nesta noite está em casa, a gente já está aqui de volta no nosso cotidiano e mais um super assunto agora, uma pauta que a nossa produção preparou para você de casa. Verão, Rio 40 graus, o Brasil está cheio de calor porque o nosso país é um país tropical e a gente tem que cuidar da nossa saúde e o nosso cotidiano presta esse serviço. Hoje eu vou receber aqui na cozinha a nutricionista a doutora Alhandra Vieira. Doutora, muito bem-vinda, deixa eu chegar até mais pertinho. Obrigada. Beijo aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo Tranquilo? ótimo. Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre frutas vermelhas, doutora. Agora, eu queria, lá em casa, a gente sempre presta esse serviço aqui no nosso programa e as pessoas sempre me perguntam, é bom vocês mostrarem, falarem um pouquinho do benefício da fruta e também o que eu posso fazer ao invés de só fazer o consumo in natura, que é super recomendado, né, doutora? Isso, com certeza. No caso das frutas, o consumo in natura, ele é ideal por conta das vitaminas que se perdem com o calor, né, que se perdem com a geladeira também, né, armazenamento muito prolongado. Então, in natura seria a melhor maneira da gente consumir as frutas, né? Legal. As frutas vermelhas têm alguns benefícios aqui pra gente. E eu trouxe algumas frutas aqui que são bem fáceis da gente encontrar. Exatamente, isso que eu estava reparando aqui, inclusive. A nossa bancada, a doutora preparou uma bancada vermelha pra gente aqui. Eu tô vendo melancia, uva, ali uma ameixa, agora tem até beterraba. E tem um pozinho ali que, se eu não me engano, é linhaça. Isso, exatamente. E o morango, que o morango é o tradicional das frutas vermelhas, não é isso, doutora? Isso, com certeza. É o que a gente mais conhece, assim, né? É o mais popular? Isso, é o mais popular. Uva e morango, né? Uva e morango. Na verdade, assim, eu trouxe um pouquinho das frutas vermelhas e arroxeadas, que têm funções e benefícios semelhantes. Por ser vermelha, qual a característica principal de todas elas, que todas elas têm? Então, todas as frutas vermelhas e arroxeadas, elas contêm antioxidantes, né? Que são nutrientes que são importantes para prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de envelhecimento precoce, né? Prevenção de alguns tipos de câncer, né? E elas contêm a antocianina e algumas também o licopeno. O licopeno, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar. Já ouviu falar, exatamente. Eles atuam no nosso organismo exatamente onde cada uma dessas propriedades? Então, o licopeno a gente pode encontrar também no tomate, né? E ele é preventivo do câncer mais conhecido, que é o câncer de próstata, né? Isso comprovadamente. Olha aí, ó, os homens, né? Isso, os homens têm que ficar de olho, mas para as mulheres também é muito importante. Para todos, né, doutora? Isso, com certeza. Porque atualmente as doenças crônicas, né, degenerativas, que são as doenças cardiovasculares, a elevação do colesterol no sangue, o diabetes. O que dá uma preocupação hoje na população, né? Exatamente. A vida agitada, o estresse do dia a dia, tudo isso ocasiona esses problemas na saúde da gente. Se não tiver, inclusive, uma alimentação saudável, aliada também com o exercício físico, que hoje é tão difícil para muitas pessoas, mas tem que ter, né, doutora? Isso, com certeza, porque a nossa rotina, ela é cada vez mais puxada, né? Então, eu acho assim, a alimentação é o que a gente tem de mais fácil para inserir nessa nova rotina, né, mais saudável, né? Então, assim, a gente tem à disposição tantos nutrientes que na correria do dia a dia a gente esquece de usar e a gente pode utilizar para melhorar e para prevenir algumas doenças também. Legal. Agora, doutora, vamos falar em específico do morango. O que ele me ajuda, o que no dia a dia, quanto eu posso fazer de consumo do morango? Então, o morango é uma fruta super interessante, né? Porque além de conter esses benefícios, né? Que é ácido fólico, né? Que é uma vitamina super importante para prevenir anemia, né? E para prevenir também má formação durante a gestação. Então é uma fruta ótima para ser consumida pelas mulheres, né? Já no período pré-gestacional, quando a gente já está pensando em engravidar, seria ideal a gente aumentar as fontes de ácido fólico na nossa dieta também. Organismo, né? Isso, exatamente. E aí o morango, a única atenção que a gente tem que ter maior com o morango, na verdade, são os agrotóxicos. Então, de preferência, no caso do morango, claro que em caso de todos os alimentos, mas pela dificuldade de encontrar, o morango é essencial que a gente tente consumir orgânico, ou seja, sem produtos químicos adicionados. Agora, por que é tão caro, né? Porque o sem agrotóxico, né? Ele é mais caro, é um produto mais caro também. Vá lá, porque tem todo um cuidado em cima disso. E para eu comprar aquele morango comum, que infelizmente passou por esse processo de agrotóxico, para evitar danos na fruta, o que eu preciso fazer para não me contaminar em casa? Qual a forma fácil e eficaz de higiene
Sim. do morango? Na verdade, assim como todas as frutas e também as folhas, devem passar por processo de higienização. Sim. Né? Com o que a gente conhece, que é o que o vulgarmente chamado como água sanitária, mas que já existem soluções mais adequadas para a gente utilizar, na forma de líquido ou de comprimidos, que já vem na quantidade adequada para a gente higienizar. A gente uma consegue fórmula diminuir aí, né? tanto os germes, quanto a lavagem e a higienização também diminui um pouquinho a quantidade de agrotóxico. Ah, tá. Né? Só que o morango, ele é um pouco mais caro quando é consumido orgânico, porque é uma fruta que ela é bem delicada. Sensível demais, né? Fica mais exposta a pragas, né? E a temperaturas, enfim. E a gente tem que ter um cuidado maior mesmo. E esses aqui estão bonitos mesmo, né? Dá Isso. uma fechada neles ali, olha. Vermelhinho, vermelhinho, hein? A doutora trouxe, caprichou hoje aqui no morango. Difícil encontrar morango assim. Sim, a gente já está encontrando, não é exatamente a época, mas a gente já tem encontrado no mercado morango com facilidade. A ameixa ainda está na época. Melancia também é uma fruta bem tropical, bem fácil de ser encontrada É verdade, no nosso país. Suculenta, E né? as uvas Gelada nesse também. verão é uma delícia. É uma delícia. Na verdade, todas essas frutas, cada uma com a sua particularidade, mas todas as frutas e alimentos que a gente tem aqui têm funções semelhantes. Todas elas são riquíssimas em vitamina C, né? Olha. Que ajudam em várias situações no organismo, como o sistema imunológico, por exemplo, que a gente já conhece, mas também ajuda na formação de colágeno, que é aquela proteína que dá força e elasticidade para nossa pele ficar no lugar, né? o que a gente falou as semanas passadas, aí algumas semanas atrás, sobre envelhecimento da pele, para segurar a pele, o colágeno. Que Sim, está a nas vitamina frutas. C, na verdade, não é o colágeno que é presente nas frutas. A vitamina C Que propicia, ajuda na né? formação do colágeno, Olha que né? Faz maravilha. parte desse processo de formação do colágeno. Então é Legal. super importante a gente comentar também. E a uva? A uva tem um antioxidante específico chamado resveratrol, né? Como é que é o nome? É um pouco difícil, um pouco complicado, mas a gente já está aí um pouquinho mais acostumado a ouvir. O resveratrol, ele está presente na casca da uva, principalmente essa uva mais escura, né? Mais tinta. E a gente tem vários benefícios. E a tem gente gente que descarta a casca da casca. uva, né? Na verdade, sempre que a gente puder consumir a casca dos alimentos é melhor. Todos, né? Desde que sejam- higienizadas apropriadamente. Exatamente. Né? Porque a gente tem fibra e outros nutrientes bem importantes que às vezes a gente não encontra na polpa da fruta, né? Claro que tem algumas frutas que a gente não tem o costume e o uso de ingerir a casca. Você dá pra gente fazer o consumo até da casca do abacaxi em forma de suco? Exatamente, Não é? exatamente. O abacaxi, você imagina, cheio de espinha, você consegue, a gente já mostrou aqui que dá pra utilizar a casca do abacaxi. Imagina uma casca de uva. A melancia, por exemplo, essa parte branca, né, que a gente aproveita muito pouco, a gente descarta, ela é riquíssima numa substância chamada citrulina, né, que é uma substância que a gente melhora o sistema cardiovascular, melhora a circulação, então vai estar prevenindo não só doenças, como melhora da celulite, que também é uma patologia que advinda da má circulação, né, e má alimentação também. E para atividade física é ótimo, porque você aumentando a circulação, a gente consegue fazer com que o sangue leve mais nutrientes para essa musculatura aí que está trabalhando muito durante o bacana, exercício. muito E a gente bacana. acaba descartando, né? Tem algumas receitas que a gente pode utilizar a casca tanto em alguns doces, né? Que podem ser feitos inclusive sem açúcar, apenas com o açúcar da fruta. Como algumas preparações, como um kebab, por exemplo, que a gente está acostumado a ver com abóbora, a gente pode estar fazendo com essa parte branca da melancia. A gente vai estar descartando apenas essa casca mais verdinha de fora, mais fininha. Ah, tá. Então quer dizer, esse quase 2 centímetros mais esverdeado para o branco, ali entre o vermelho e a casca, eu consigo fazer o consumo. Isso, com Existem certeza. receitas as quais eu coloco e para aproveitar o Inclusive nutriente nos dele. sucos, né? Nos sucos a gente pode adicionar com facilidade, né? Porque a gente vai liquidificar e é uma maneira da gente também estar ingerindo esses nutrientes. Não só os nutrientes da polpa vermelha, né? Que são os benefícios que a gente está vendo aí das antocianinas, do licopeno, mas também da parte branca, que tem nutrientes, e assim, sempre que a gente puder não descartar,
né? Essa parte é importante também. Com certeza. E você, se de casa quiser participar, 2589-5740, mande sua pergunta nas nossas redes sociais para que a gente também possa esclarecer aí em casa a sua dúvida. Doutora, a gente está ali agora também com uma frutinha que ela é muito, mas muito conhecida no Natal, né? Que é a ameixa. Isso. O pessoal corre no supermercado na época de Natal para fazer ceia e tal, mas durante o ano inteiro ela está lá e todo mundo deve fazer consumo também, né? Deve Quais as fazer propriedades consumo. dela? Então, a ameixa, além de todas essas propriedades que a gente já comentou, ela ainda é riquíssima em fibras. Fibra? Né? Que vai ajudar também no funcionamento do intestino, ajudando a desintoxicar o organismo e eliminar o que a gente precisa eliminar também, por conta das fibras. Então, auxilia na eliminação do colesterol, né? E é uma fruta que por ter muitas fibras, pode ser também consumidas, obviamente, com moderação e orientação, inclusive por diabéticos. Olha, e quer dizer, o doce natural da fruta, ele é autorizado, ele pode ser consumido, inclusive, pelo diabético, não é isso, Sim, doutora? com certeza. Claro que não pode pegar uma melancia inteira e devorar ela num dia. Exatamente, moderação. Moderação. Essa é a palavra. E orientação, né? Tem algumas dicas que a gente vai dar para a população em geral e também para os diabéticos. Por exemplo... Eu tô fazendo essa colocação porque eu já ouvi gente falar, inclusive falaram para mim, o seguinte: João Leite, eu sou diabético, às vezes uma manga eu não posso fazer porque ela é muito doce, ou uma ameixa, que ela tem um teor de açúcar mais elevado, porque uma uva, por exemplo, que é mais amarga e tal. Então pode, mas Isso. tem que ter a orientação e a Orientação, por quê? O diabetes, ele é uma patologia que ele vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, um indivíduo vai estar fazendo uso de uma medicação, vai estar fazendo uso de insulina ou não, o outro indivíduo pratica atividade física e tudo isso vai influenciar na dieta. Exatamente. Então, com orientação de um nutricionista, fica mais fácil a gente conseguir dividir essas porções, mas com certeza elas serão liberadas. Certo. O importante é a moderação, né? Sempre quantidades menores Certo. e nos horários adequados também. Uma dica que para todo mundo é, por exemplo, adicionar fibras. No caso, eu trouxe para vocês um pouquinho da farinha da linhaça. Tá? Super legal. Porque quanto super mais interessante, hein? fibras a gente tiver na nossa alimentação, mais lentamente esse açúcar vai ser absorvido pelo sangue. Né? Então, se a gente adicionar uma linhaça num suco, por exemplo, a gente vai estar diminuindo aí o que a gente chama de índice glicêmico, que nada mais significa nada mais do que a velocidade com que esse açúcar que tem no alimento, ele vira glicose, ou seja, açúcar no nosso sangue. E aí vai estar influenciando não só as pessoas portadoras do diabetes, também os praticantes de atividade física e a população em geral. Porque quanto mais rápido vira açúcar no sangue, mais rápido a gente armazena, né? Então, esteticamente também é adequado. A gente faz essa prevenção. Adicionar sempre fibras. Hoje eu trouxe a farinha da linhaça, mas pode ser farelo de aveia, por exemplo, fibra de trigo e outras farinhas, também, como né? a farinha de maracujá, enfim, a gente adiciona sabor e nutrientes. É verdade, com certeza. Olha, aqui no nosso cotidiano é assim, a gente dá uma aliada na informação, na prestação de serviço, para que você possa em casa ter essa noção de o quanto é importante uma boa alimentação e fácil, porque você vai numa feira, você acaba conseguindo comprar esses produtos um valor bem acessível e tem aí uma rica alimentação, né, doutora? Isso, com certeza. Agora, a senhora trouxe aqui a beterraba, que não tem nada a ver com as frutas, mas que é da família aí, vermelho, roxo, enfim. Quais seriam as propriedades da beterraba? E ela também é adocicada, ela pode ser usada em sucos, não é isso? Isso, com certeza. A beterraba, além de conter o açúcar, né, que vai ser utilizado em sucos e outras preparações, ela contém as mesmas características. Ela contém o mesmo antioxidante que dá cor a todos esses produtos, que são as antocianinas, né, que deixa essa cor mais arroxeada, vermelho arroxeado. E é super fácil a gente encontrar, né? Inclusive pessoas que têm um pouquinho de espaço, um pouquinho melhor, dá pra gente fazer o plantio em casa mesmo. Olha. Né? E pode ser consumida também de diversas maneiras. Ela pega? Isso, cenoura, beterraba, com facilidade a gente seria consegue. interessante a gente começar a desenvolver isso em casa, né? Com certeza. Essas nossas hortas caseiras, porque aí você tem um produto 100% natural, você conhece, você que está cuidando, né? A gente sabe da água, né? Que vai ser adicionada esse produto. Exatamente. Não vai ter agrotóxico. A gente pode não só plantar raízes como a beterraba, mas também, principalmente, temperos e folhas, que a gente consegue plantar em qualquer vasinho, né? Então, num vaso em casa, num lugar que tem um espacinho com sol, manjericão, orégano, tomilho, e a gente começar a utilizar mais as ervas
tanto nos sucos como nas nossas receitas do nosso dia a dia. É verdade. Né? Trazendo benefícios que essas substâncias também têm, né? E agregando sabor. Sem Verdade, precisar doutora. utilizar temperos artificiais, Nossa. riquíssimos em sódio, que vão aí alterar a Gordura, nossa pressão, com não certeza. É? E aí acaba com a saúde de qualquer um, por mais que ele dê o sabor, mas é melhor você ter um natural. Com certeza. Que vai dar o mesmo sabor, o paladar no final, tanto quanto aquele que você comprou industrializado. E aí, pra gente finalizar essa questão técnica das frutas, vocês viram aí, frutas vermelhas, a riqueza que elas têm, as propriedades que ela tem. E a doutora Leandra ainda trouxe uma surpresa pra gente. Ela vai aliar, ela vai fazer uma alquimia entre estas frutas para nos dar um suco gostoso. Nesse verão de 40 graus, né, doutora? Com Nada certeza. melhor, né? Nada melhor. É uma forma da gente ingerir nutrientes, né? E aumentar a quantidade de líquidos também ingeridos durante o dia, que é super importante nesse período de calor, onde a gente transpira muito, né? E a gente precisa se hidratar. E todos esses benefícios também aliados numa única coisa. Mesmo que a gente não tenha muito tempo, é uma coisa super fácil, super prática, rápida Vai e que a perder gente 15 consegue minutos preparar. em casa. Com certeza. E vai Eu tenho ganhar até saúde. algumas dicas aqui para dizer para vocês. Nesse calor, é super legal a gente consumir coisas bem geladas, né? É o que dá aquela sensação de refrescância. Verdade. E aí a gente pode escolher uma dessas frutas, por exemplo, e ter congelada. O morango, por exemplo. Fazer um né? gelo de morango. Isso, exatamente. A gente vai higienizar, vai tirar aquela folhinha do morango e vai colocar já em pequenas porções congeladas no nosso congelador. Quando a gente for utilizar para fazer o suco, a gente já vai utilizar o gelo de morango e não vamos utilizar o gelo Comum convencional, de deixando água. o suco um pouquinho com sabor mais... Acentuado, né? Porque Isso, é com a certeza. própria fruta que virou o gelo. Exatamente, a gente não vai utilizar água, a gente não vai diluir o sabor do nosso suco. Agora, só uma Né? questão que o nosso diretor está perguntando. É natural, a gente sabe que é super natural, tá em casa a fruta. Mas sucos, esses industrializados de morango, de uva, não tem todas as propriedades que deveriam oferecer como nós fazemos em casa, né? Não, com certeza. As frutas in natura utilizadas para o suco são a melhor opção sempre, né? Só que nessa correria do dia a dia, eu acho que é importante a gente pensar, fazer com algum produto industrializado que seja um suco de uva, né? Um suco de morango, uma polpa e outras frutas frescas, de repente, a gente vai fazer uma mistura disso, ou não fazer. Né? Ou consumir outro tipo de produto industrializado ainda pior. Certo. Então, acho que a gente tem que aliar, sempre que possível, frutas frescas, com Com certeza. certeza. Tá vendo, doutor? Ô, diretor, tá ouvindo aí, né? Ah, o néctar ou... Como é que é? Néctar ou o quê? Ele tá perguntando a diferença de um suco Sim, comum de um e do suco néctar. integral do néctar. É isso. Sim, então, por exemplo, aqui a gente tem 2 exemplos de suco que são sucos integrais, ou seja, 100% fruta. Né? A gente só tem fruta, a gente não tem adição nem de água e nem de açúcares, tá? Os açúcares presentes nesse suco, por exemplo, são exclusivamente da fruta. Olha aí, Tá? gente. Então, o néctar, a gente tem uma resolução na Anvisa que vai definir a quantidade de açúcar que é possível ter nesse produto ou não. Mas o que vem a ser o néctar? Mistura de água, é um refresco industrializado. Água, açúcar e um pouco da polpa do suco, que muitas vezes é uma quantidade ainda muito pequena. Entendi. Então, sempre prestar atenção. Estamos na rua, não temos como consumir produtos mais naturais, não sabemos a procedência desses produtos, então vamos consumir produtos industrializados com qualidade. Então, olhar o rótulo, né? Ver se tem a presença de açúcar e água adicionado, Muito tá? bom. E se vai ter escrito suco integral ou não. Muito legal. Tá. E é só pra gente finalizar esse bloco aqui, quantas vezes na semana eu posso fazer a ingestão de cada um deles? Ou eu posso, por dia, 2 frutas por dia, um copo de suco por dia? Como que seria mais ou menos pra gente encerrar esse bloco? Porque ainda tem suco de frutas vermelhas neste humilde programa com a doutora Leandra. Então, na verdade, a gente não tem uma restrição absoluta de quantidade dessas Até frutas porque que podem ser... natural é fruta, né? Sim, exatamente. Aí vai uma restrição individual da quantidade que a gente é permitido. Mas, por exemplo, as frutas vermelhas, elas podem ser consumidas diariamente. O que eu acho muito importante para a nossa alimentação em geral é a variedade, né? Então, a gente sempre tentar variar tanto essas frutas como outras frutas que a gente já até falou, no caso da manga, né? No caso da água de coco, por exemplo, uma ótima opção para o verão também. E a gente ir tentando variar sempre as opções,
Com né? certeza, legal. Olha, e sem contar que todos os doutores que passam por aqui, a doutora Leandra também já falou no Jornal Metropolitano várias vezes, um prato colorido sempre vale muito, né? Com certeza. Tem que ter bastante cores. Com certeza, porque cada cor desse alimento é que vai trazer um benefício pra gente, que são os antioxidantes aí presentes nos alimentos. Então, quanto mais colorido, mais benefícios a gente vai ter no nosso prato. De fato. Olha, eu vou fazer o seguinte, ela não vai sair daqui porque eu não vou deixar ela escapar, porque ela ainda está devendo pra gente a receita do suco vermelho. Mas eu vou fazer um rápido intervalo. Por quê? Dá tempo da senhora em casa pegar aquele caderninho de receitas e anotar junto com a caneta. Não vai pegar lápis, não, porque quebra a ponta, depois perde a receita. Pega uma caneta, pega o papel, 2 minutos, e eu e a doutora Leandra estamos aqui te esperando. Não saia daí. Nós fazemos parte do seu cotidiano. Até já!